Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360. E eu sou o Nicolas Chores, repórter do Poder 360. O entrevistado de hoje é o senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, do PL. Rogério Simonetti Marinho tem 59 anos, é economista e professor. Foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte por 3 mandatos, primeiro pelo PSB e depois pelo PSDB. De 2019 a 2020, foi secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro e em 2020 foi nomeado ministro do Desenvolvimento Regional, cargo no qual permaneceu até o último ano do mandato de Bolsonaro. Em 2022, foi eleito para 8 anos ao cargo de senador pelo PL. Assumirá o mandato em 1º de fevereiro de 2023 e disputará a presidência do Senado. Senador eleito Rogério Marinho, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, obrigado a vocês. Estamos à disposição aqui para conversarmos um pouco, com todos aqueles que nos acompanham a respeito do cenário político local e dessa situação que o país se encontra. Maravilha. Agradeço também a você, web espectador que assiste a esse programa. Esta entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 17 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador Rogério Marinho, eu começo essa entrevista perguntando por que o senhor quer ser presidente do Senado? Bom, eu encaro essa candidatura como uma missão. O Brasil está passando por um processo de transição e uma conflagração evidente, uma polarização que me parece não é boa, não é saudável, para um ambiente democrático do nosso país. Eu tenho uma motivação muito forte. O nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é o nome do meu avô, Djalma Marinho. E essa homenagem se deveu justamente pela defesa que ele fez na época, em 1968, pela inviolabilidade dos mandatos parlamentares. De uma outra forma, nós estamos vivendo isso nesse momento. Nós estamos vivendo, em nome da democracia, são cometidos atos excepcionais, que se coloca como condição de defesa da democracia. Então, nós achamos que é necessário se restabelecer essa normalidade democrática a partir da inviolabilidade dos mandatos parlamentares. Os parlamentares têm que ter a condição de exercer o seu mandato na plenitude, como está na nossa Constituição. O parlamentar não pode sofrer, por exemplo, a censura prévia. Nós estamos vendo um momento em que jornalistas estão sendo calados, parlamentares, pessoas estão sendo retiradas das redes sociais. Então, é necessário uma pacificação do país, a volta à normalidade democrática. Nós achamos que essa candidatura ela tem esse viés, um viés de propor uma pacificação nacional e uma normalidade democrática. Senador, hoje o seu principal opositor é o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. E eu gostaria de saber por que o senhor faria uma presidência do Senado melhor do que a do atual presidente Rodrigo Pacheco? Bom, quem vai dizer é justamente o período em que nós estivemos à frente do Senado, quando olharmos para trás e pudermos comparar. Nós, evidentemente, temos críticas à postura do atual presidente. Nós acreditamos que, ao longo dos últimos 4 anos, o Senado se omitiu em momentos importantes do nosso país, permitiu que houvesse uma hipertrofia, ou seja, uma invasão de competência, da condição originária, da prerrogativa originária do Senado da República e do Congresso Nacional por parte do Poder Judiciário, que é a prerrogativa de legislar, sobre, eu diria, uma certa passividade do presidente do Congresso Nacional, no caso agora o presidente Rodrigo Pacheco. Às vezes eu fico me indagando se só eu estou enxergando o fato de que no ano passado, apenas 5 vezes a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado da República, se reuniu. E isso significou uma diminuição extraordinária da qualidade do processo legislativo, porque essa comissão é o que dá constitucionalidade aos projetos que são apresentados. Se o projeto não é analisado por essa comissão,
ele não passa para as comissões subsequentes, as comissões temáticas subsequentes, para que o projeto possa ser discutido, debatido, escrutinado, emendado, enfim, ele tem a efetiva participação, né, do Senado da República. E por isso não ter acontecido, né, os projetos que foram votados, via de regra, eles foram levados ao plenário, né, sem essa maturação, sem esse amadurecimento necessário, e foram votados muitas vezes sem o conhecimento da matéria por parte dos senhores senadores. E isso certamente prejudica a qualidade do parlamento brasileiro, aliado ao fato de que nós precisamos mais do que nunca, né, termos a condição de voltarmos a ter um Senado altivo, um Senado forte, um Senado que tenha a condição de restabelecer o diálogo com as demais instituições que fazem a nossa República. Só antes de passar ao Nicolas, essa percepção que o senhor tem, por exemplo, da CCJ, de que o trabalho não foi tão efetivo nos últimos anos, o senhor acredita que essa percepção ecoa também entre os outros senadores? O senhor vê uma crítica geral sobre isso? Não tenha dúvida. Os pares que tenham visitado os senadores por todo o Brasil e aqui em Brasília, todos incomodados com essa falta de protagonismo do Senado da República. E eu acho que tem uma coisa muito importante que aconteceu, eu convido aqueles que estão nos assistindo agora a refletirem a respeito. 27 senadores buscaram a sua recondução, né? 20 não conseguiram êxito, né? Ou foram derrotados, ou sequer tiveram condições de serem candidatos. 5 se reelegeram e 2 se elegeram para outros postos, um para governador e outro para vice-governador. Então, de uma maneira muito clara, a sociedade, independente do espectro ideológico das candidaturas, disse de uma forma factual, cabal, afetiva, que o Senado da República está em dissonância, né, com o sentimento da sociedade brasileira. E nós precisamos restabelecer essa sintonia. E para que isso aconteça, o Senado tem que ser efetivo. O Senado não pode procrastinar, não pode tergiversar, não pode deixar de colocar em votação projetos importantes que a sociedade requer. Engavetar projetos, impedir que eles sejam discutidos e permitir, por exemplo, como eu falei anteriormente, que uma comissão tão importante como essa fique inativa dentro da casa. Isso é um desserviço à nação brasileira. Senador, ontem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ontem dia 16 de janeiro, endossou a sua candidatura à presidência do Senado, falou da intenção, ou praticamente do acordo, para se formar um bloco partidário com o PP e o Republicanos. E contando também que o PL, como o senador Carlos Portinho nos disse, pretende filiar ainda 2 senadores, isso faria o seu partido uma base de 25 votos, somando essas 3 bancadas. Queria saber, para chegar aos 41 necessários para garantir a vitória na disputa pela presidência do Senado, como é que o senhor vai fazer para conquistá-los? Olha, desde meados do mês de dezembro, nós fomos lançados como candidato ao Senado, à presidência do Senado. E uma coisa importante é que eu estou chegando agora no Senado da República, então, a priori, quem chega ao Senado precisa de um processo de transição para entender a complexidade, a especificidade daquela casa. Mas nós estamos num momento de excepcionalidade, né? E o nosso nome surgiu nas tratativas, nas conversas que tivemos com o nosso grupo político, um grupo que tem uma identidade partidária, programática, ideológica, que nos dá uma afinidade, uma liga, né? uma coesão, né? Então, a partir daí, nós começamos a conversar com senadores, não apenas deste bloco que você acaba de elencar, mas também com senadores de outros partidos que, mesmo que tenham um alinhamento institucional, né, com a candidatura adversária, vários dos seus membros têm uma afinidade conosco e com o que nós pensamos. Até porque hoje a candidatura do atual presidente está muito alinhada, muito afinada com esse governo que chega, o governo do PT, do presidente Lula. O que nos preocupa muito, né, porque há uma necessidade também de defesa de um legado, e um legado que não é apenas do presidente Bolsonaro. É um legado que começa a ser construído no Brasil a partir do afastamento da ex-presidente Dilma em 2016, com as mudanças, com as transformações, com a modernização da economia brasileira, que sai de uma catástrofe, de uma hecatombe econômica, fruto dos equívocos que foram cometidos pelo PT ao longo dos últimos anos, né, do corporativismo, da corrupção generalizada que caracterizou aquele período,
para um processo virtuoso de mudança de matriz econômica, que nos deu hoje a condição de encerrarmos o ano de 2022 com a inflação, por exemplo, menor do que a dos Estados Unidos, do que a Alemanha, do que a Inglaterra, do que a França, com um crescimento econômico comparável à China, né, com uma relação dívida-PIB menor do que quando entrou, mesmo com a pandemia, mesmo com uma guerra. Nós temos hoje uma situação em que o emprego está em ascensão. Nós terminamos o mês de dezembro, com novembro, chegando em dezembro, com 8,2, 8,3 de taxa de desemprego, comparável a 2012, 2013. Então, nós temos 1 trilhão e 300 bilhões de reais contratados de recursos privados na PPI, que são os programas de participação público-privado, em função da segurança jurídica, da modernização de marcos regulatórios. Então, tudo isso, né, são fatores que nos unem, que nos unificam e que nos dão a responsabilidade de preservarmos perante um governo que entra dando todos os sinais que quer fazer uma política de retrocesso e uma agenda que vai afetar gravemente a economia brasileira. O senhor usou a palavra passividade para definir essa gestão de Rodrigo Pacheco à frente do Senado. Eu queria que o senhor trouxesse exemplos concretos do que o senhor teria feito diferente, por exemplo, nessa gestão dele, algo que o nosso web espectador possa entender ao que o senhor se refere. Primeiro é importante abrir um parênteses e dizer que a relação que eu tenho com o presidente Rodrigo Pacheco é civilizada. Eu considero uma pessoa acordada, uma pessoa educada, uma pessoa civilizada. Ocorre que esse perfil, por mais desejável que ele seja, né, precisa estar também, ter também uma característica, uma pitada aí de proatividade no sentido de defesa das prerrogativas da casa. Houve uma série de atos que eu prefiro não exemplificá-lo, mas vou dar de caráter geral, porque vai caber na carapuça, de invasão de prerrogativa do parlamento no que tange a questão da legislação. Então, nos últimos anos, vários atos do judiciário, né, se caracterizaram, na verdade, como atos que eram privativos do legislativo. E nós não vimos uma reação, e eu digo uma reação que nós imaginamos que deve se iniciar com um diálogo. Né? O presidente da instituição conversa com o presidente da outra instituição e diz, olha, nós estamos incomodados porque a nossa prerrogativa está sendo ultrapassada. O fato, por exemplo, de que parlamentares foram amordaçados pela censura prévia. Na hora em que você retira um parlamentar das redes sociais, né, e aí eu falo como presidente de um poder, né, você está, na verdade, praticando uma censura prévia, o que é expressamente proibido pela Constituição. E no caso dos parlamentares, há uma vedação específica, que é o artigo 53, onde o parlamentar ele tem liberdade, né, sobre a sua opinião, sobre os seus atos, no exercício do mandato, sobre quaisquer deliberações. Está lá especificamente no artigo 53 da Constituição. E eu vi, por exemplo, em sessões congressuais, o presidente sendo cobrado, dizendo, olha, isso aqui compete ao presidente da Câmara, o presidente do Senado é presidente do Congresso Nacional. Ele precisa defender a prerrogativa da instituição. Tá? Então, essa passividade a mim incomoda, porque diminui o Congresso. Então, o senhor teria uma posição mais defensiva. E impede, não, eu diria uma posição proativa, uma posição de altivez, uma posição de defender a condição originária da Constituição brasileira. Isso não significa enfrentamento, isso significa delimitação de espaço. Né? Às vezes, alguns, talvez no afã do embate democrático, que é natural, pretendem que nós temos uma postura mais agressiva. A nossa postura é uma postura de convicção política. O meu avô, como eu dizia aqui no início da minha fala, quando me perguntaram por que ser presidente, né, foi uma pessoa que, no seu tempo, sem ser um Don Quixote, mas pelas suas posições, né, venceu o governo, mesmo o governo tendo a maioria de 3/4, né, impedindo a cassação de um deputado por atos e por palavras. E isso resultou no AI-5, no fechamento do Congresso, na cassação de mais de 170 mandatos. Então, o que me inspira, o que me motiva, o que me anima, o que faz com que eu tenha a coragem de colocar o meu nome à disposição,
é o restabelecimento, eu repito isso, eu reitero isso, da normalidade democrática. As instituições têm que cumprir a sua função dentro dos preceitos da Constituição brasileira. Aliás, a harmonia e independência entre os poderes é uma condição precípua, né, da vitalidade da nossa democracia. E esse desequilíbrio é evidente hoje. Veja, por exemplo, os últimos atos perpetrados, né, e todos eles calcados, eu diria assim, alicerçados na excepcionalidade dos atos deploráveis que ocorreram no dia 8 de janeiro. Mas você afastar um governador eleito, né, em primeiro turno, né, sem ouvi-lo, sem um contraditório, né, sem um devido processo legal, me pareceu uma medida excessiva. Tá? Então, essas questões precisam ser discutidas. Né? Nós temos que ter a condição de fazer essa discussão sem alarde, sem preocupação, para colocar de uma forma tranquila e clara e cristalina o que é a defesa da democracia e não permitir que haja uma generalização, né, de gestos que possam eventualmente justificar atos de exceção que ferem a democracia. O senhor estava fazendo uma referência clara ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi quem decidiu pelo afastamento do governador Ibanez Rocha, também presidente do TSE, por favor. Eu queria, ainda com isso em mente, perguntar o seguinte: o senhor já falou claramente que enxerga o atual presidente, Rodrigo Pacheco, alinhado ao presidente Lula, ao PT. A candidatura dele tem o apoio da bancada do PT no Senado. Queria saber se o senhor, de fato, assume a bandeira de ser o candidato do Jair Bolsonaro à presidência do Senado e como o fato de o senhor ter sido ministro do governo Bolsonaro impacta nas suas chances como candidato a esse cargo. Eu também tenho o apoio do presidente Bolsonaro, que me honra muito. O presidente Bolsonaro, indubitavelmente, né, me deu uma oportunidade de servir ao meu país como ministro do Desenvolvimento Regional. Eu sou muito grato, acho que foi uma oportunidade de ocupar um cargo relevante, onde eu tive a condição de percorrer o Brasil, de prestar serviços relevantes ao meu país. Então eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro e é evidente que tem o seu apoio, mas não tenho só o seu apoio. Né? Nós temos outras forças dentro do parlamento que pensam de forma parecida. Então defendeu, por exemplo, um legado econômico, né? A reforma que foi feita na Previdência, a modernização feita na legislação trabalhista, a modernização de marcos regulatórios importantes, como do saneamento, como da ferrovia, como do gás, como das startups, a legislação que permitiu a desburocratização, né, no que tange a questão da lei da liberdade econômica, as modificações feitas nas normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, valores como família, valores éticos, valores cristãos. Então, são valores que unem um espectro importante programático e ideológico do Senado da República. Eu ousaria dizer que nós temos a maioria que tem esse mesmo entendimento. Isso não significa que todos eles, por exemplo, estão afinados ou alinhados com o ex-presidente Bolsonaro. Mas significa que há uma convergência programática e ideológica. E também isso não significa que, caso nós tenhamos sucesso, temos êxito na nossa postulação, que nós faremos uma oposição intransigente ao governo. Nós seremos oposição ao atraso, ao corporativismo, ao retrocesso, ao desmonte, né? As políticas que, porventura, signifiquem uma volta ao passado. Agora, as pessoas falam, você seria favorável à reforma tributária? Claro, eu acredito que há necessidade de se implantar urgentemente uma reforma tributária no nosso país. Depende da proposta que o governo, porventura, apresentar e outras mudanças que, porventura, estejam no radar do governo. Agora, eu tenho o direito de me sentir preocupado quando eu escuto ministros, quando eu escuto o próprio Lula, né, e os seus áulicos, aqueles mais próximos, falando sobre a necessidade de se reformar determinadas legislações que são legislações que modernizaram a economia brasileira. Tá? Isso, para mim, é muito claro que é necessário haver um contraponto dentro do parlamento para resistir a esse retrocesso. O
senhor mencionou agora há pouco os atos extremistas de 8 de janeiro, eu gostaria de falar um pouco mais detalhadamente sobre eles. Primeiro, eu gostaria de saber, se o senhor estivesse na presidência do Senado durante esses ataques, qual teria sido o seu comportamento? Bom, é difícil prever, né? Porque eu não posso nem falar de ação ou de omissão do atual presidente, que eu não sei bem o que aconteceu dentro do prédio do Senado, quais foram as decisões que foram tomadas, que tipo de providências, né, aconteceram para eventualmente evitar, né, essa catástrofe, né? Mas é importante colocar que nós repudiamos veementemente o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Não é dessa forma que a oposição precisa ser feita no nosso país. Não é depredando, não é intimidando pessoas, não é impedindo o direito de ir e vir, não é invadindo os poderes constituídos de forma simbólica, os prédios que abrigam os 3 poderes da República, né? Isso tudo nos dá, inclusive, uma imagem muito ruim, né, de como está sendo tratado o processo democrático no Brasil. E eu acho que todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, que eventualmente tenham sido flagrados e identificados, né, como agressores, precisam ser exemplarmente punidos. Ponto. A partir daí, é importante dizer que nós não admitimos a generalização. Hoje há uma espécie de articulação, claro que eu não vou colocar ela como premeditada, de classificar quase 60 milhões de brasileiros como extremistas, como radicais, como terroristas. Ora, pessoas que pensam diferente desse governo têm o direito de pensar diferente desse governo. Têm o direito de fazer a crítica à oposição, fiscalizar, acompanhar, e essa é a essência do processo democrático. Então, o que me causa espécie é que há uma tentativa de generalização. Isso nós repudiamos. E mais, é que a investigação que necessariamente tem que se fazer sobre esse tema deplorável não pode ser seletiva. O próprio governo federal tem uma série de informações. GSI, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, ABIN. Há um aparato de segurança do governo do Distrito Federal, mas é um aparato de segurança do próprio governo federal. Desde o batalhão da Guarda Presidencial até a Guarda Nacional, até as Forças Armadas. Então, para nós, causa espécie que esses agressores tenham tido a possibilidade de ingressar sem nenhuma contestação nesses prédios tão importantes e ter feito a baderna, a depredação que ocorreu. Então, é evidente que essa investigação necessária precisa ocorrer com isenção e de forma ampla. O senhor critica a generalização, mas, por exemplo, aqui eu cito alguns casos. A prisão do ex-secretário de Segurança Pública, né, Anderson Torres, com o confisco de uma minuta, que seria ali uma tentativa de um golpe, e a evocação clara dos manifestantes lá no dia, inclusive alguns com camisetas, faixas, com frases repetidas pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que essa associação, então, não pode ser feita, mesmo com todas essas frases e todas essas defesas? Bom, se isso fosse verdade, nós temos aí um histórico de 30 anos da esquerda depredando, quebrando, arrebentando, estourando prédios públicos, invadindo propriedades privadas, impedindo o direito de vir das pessoas. Então, vamos associá-los aos seus líderes e mandar prender todo mundo. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse processo de generalização, porque ele normalmente tem equívocos, até porque você precisa individualizar os gestos, né? Pelo menos é o que diz o direito. Então, o que é que cada um fez? Então, o que cada um fez tem que ser responsabilizado. Imagine que você esteja numa manifestação qualquer, né, e esteja lá com um cartaz e alguém na sua frente dá um soco num cinegrafista. Qual é a sua culpa do soco que o cinegrafista levou? Não foi você que socou, você estava ali de uma forma diferente. Claro que se você está ali incitando a pessoa a socar, você tem culpa. Mas se você estava lá democraticamente querendo fazer uma coisa diferente e alguém fez um ato extremado, veja o caso dos Black Blocs, que se infiltram em todas as manifestações da esquerda brasileira, história nos últimos 30 anos. A partir de 2013, de uma forma muito forte. Então, toda a movimentação termina com quebra-quebra de vidraças, de lojas, de depredação. As pessoas que foram se manifestar democraticamente são culpadas porque o Black Bloc foi lá e fez o quebra-quebra?
Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa generalização. É deplorável, é criminoso, é bárbaro, tá? Não nos representa, não representa a sociedade brasileira. Eu acho que nenhum dos espectros, qualquer homem ou mulher de bem nesse país reprova esse tipo de situação. Agora, nós não podemos aceitar também que metade da população brasileira seja rotulada, né, de terrorista ou de fascista, ou porque é adversário do governo. Senador, há várias críticas por uma parte do Congresso, e é claro que o senhor também toma parte nesse discurso, ao que seria um ativismo judicial, né? Principalmente as críticas se dirigem ao Supremo Tribunal Federal e, durante as eleições, ao Tribunal Superior Eleitoral. Queria perguntar o seguinte: há, inclusive no Senado, uma ala de senadores que defende a abertura de uma CPI, já se falou da CPI da Lava Toga. Queria saber que, se o senhor assumisse a presidência do Senado, estaria disposto a tomar uma medida como essas para dar cabo a essas críticas? Olha, na presidência do Senado eu vou tentar me pautar, eu vou me pautar pela lei. Então, por exemplo, me perguntaram há 2 dias atrás se nós instalaríamos a CPI dos atos de 8 de janeiro. A resposta é a mesma em relação à sua pergunta. Se tiver as assinaturas, se tiver um fato comprovado, se tiver um parecer jurídico da mesa diretora dizendo que aquela CPI reúne as condições legais, é evidente que eu tenho a obrigação de fazê-lo sob pena de prevaricar. Né? Então nós temos que cumprir a lei. Se a gente jura cumprir a lei, tem que cumpri-la. Uma pergunta que ela é recorrente, certamente você faria, mas eu vou antecipar, e a questão do impeachment de ministros, né? Eles falam muito de Alexandre de Moraes. Primeiro, eu não acredito na fulanização do debate, né? Eu acho que todas as ações perpetradas pelo ministro Alexandre, posteriormente foram convalidadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou por unanimidade ou por 9-2. Então, me parece que é uma postura institucional do Supremo Tribunal Federal, não de um indivíduo. Tá? Então, acredito que a presidência do Senado, a partir do dia 2 de fevereiro, precisa restabelecer o diálogo de instituição para instituição, fazendo ver ao Supremo Tribunal Federal a necessidade, vou repetir essa palavra porque ela precisa ser reiterada sempre, de restabelecermos a normalidade democrática. O que é que eu quero dizer com isso? Cada instituição do país tem que fazer a sua parte. E nós temos que voltar ao leito originário da lei. Por exemplo, desde março de 2019, nós vivemos sobre um regime de exceção do nosso regime jurídico. Porque o princípio, um dos princípios mais importantes da justiça é a inércia da justiça. Ela tem que ser provocada. A justiça não abre de ofício processo. Isso é uma excepcionalidade da excepcionalidade. E o processo do fake news é essa excepcionalidade que já dura 4 anos. Tá? Então isso precisa terminar, isso precisa acabar. Uma das ações, uma das pautas da nossa conversa, com o nosso diálogo com o STF vai ser isso. Vamos resolver esse problema. Eu vejo aí em que tempo, em que momento, mas isso precisa acabar. Não pode ficar indefinidamente um processo que excepcionaliza o nosso corolário judiciário, né, aberto como se fosse uma espada na cabeça, literalmente, da sociedade brasileira. E falando sobre um futuro, senador, se eleito for, como que será a sua relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? E se não for eleito, como que o senhor atuará diante da base governista? O senhor terá uma postura de mais apaziguadora ou mais um opositor ferrenho? Olha, se eleito presidente, o meu papel é de árbitro, né? Eu preciso governar pares, né? Ou seja, cada senador tem o mesmo peso, o mesmo tamanho. Então, a necessidade que eu vejo naquela casa é permitir que a casa, de fato, funcione, que os processos fluam, que as votações sejam feitas e que as pautas estabelecidas elas sejam validadas pelo Colégio de Líderes, pelos senhores senadores, mas, sobretudo, pela sociedade brasileira. Então, vários projetos importantes hoje estão nas gavetas. Então, a minha perspectiva não é fazer da presidência do Senado um ponto de uma oposição cega ao governo federal. Agora, é evidente que nós faremos
como presidente, a defesa de um legado. E como senador, caso fiquemos na oposição, exercendo o meu papel. O papel que a democracia e que as eleições me colocaram. Como alguém que vai fiscalizar o executivo, vai propor leis e vai fazer um papel necessário de defender um legado que considero extremamente importante para o Estado brasileiro. Só um exemplo para exemplificar o que eu quero falar, para deixar claro, aliás, o que eu quero falar. O marco do saneamento, que começa a vigir em 2020, em um ano, aumentou em 1000% os recursos para tratamento de esgoto no nosso país. O marco ferroviário, em 170 anos, a gente tem 30 mil quilômetros de trilhos. Em 2 anos, nós temos 23 mil novos quilômetros contratados. Então, você não pode abrir mão dessas conquistas que a sociedade e o Estado brasileiro tem em nome de um viés, de uma visão atrasada, retrógrada, ideológica do governo que está chegando. E quais desses projetos que estão na gaveta o senhor tiraria já de cara? 1 ou 2? Olha, eu acho que a questão da maioridade penal é um projeto que precisa ser discutido, né, e que ao longo do tempo tem sido procrastinado. Acho que nós precisamos tratar dos projetos ambientais, né, que estão sendo sobrestados pela questão ideológica também. Eu acho que tem que haver discussão e que o Congresso se debruce e vote. Né? Por exemplo, a questão dos defensivos. Nós somos hoje um país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. O agronegócio representa 27% do nosso produto interno bruto. O governo que entra coloca o agronegócio como adversário, né? Fazendo muitas vezes o jogo daqueles que se opõem a nós economicamente. Porque se você pegar a Europa e os Estados Unidos, os seus países têm reservas florestais infinitamente menores do que o nosso país. Né? Usam combustível fóssil, a sua matriz energética é completamente defasada. O Brasil tem mais de 70% da sua matriz energética limpa. Né? Então nós somos um exemplo para o mundo, mas somos colocados como vilões. Né? Então essa é uma discussão, inclusive, que vai ser muito forte nesse governo, até pela escolha dos seus ministros. Né? A ministra Marina já vai para Davos aí com uma postura completamente diferente da que nós tínhamos anteriormente. Veja a questão da OCDE. Né? Está sendo relativizada a nossa entrada na OCDE. Né? A declaração do Haddad mostra que deixou de ser prioridade. E o que é a entrada da OCDE para o Brasil? Significa práticas de compliance que fazem com que nós tenhamos condição de competitividade, de melhoria da qualidade gerencial e administrativa, que certamente vão fazer diferença na vida das pessoas. Veja o movimento que foi feito no final do governo passado sobre os auspícios do governo atual, de se mudar a lei que rege as estatais, para permitir aí que essa quarentena de 36 meses se transforme em 30 meses, o que é uma brincadeira, um escárnio, né, para que agentes políticos voltem a povoar, né, as estatais, as empresas brasileiras, e voltemos ao tempo. Em 2015, foi o último ano inteiro do governo do PT, onde tivemos um prejuízo de 30 bilhões de reais por ano. Esse ano a gente estima que vai fechar em 250 bilhões de superávit, porque hoje é uma profissionalização, né, da ocupação dos bancos públicos das empresas públicas brasileiras. Então isso deu certo, mas o governo atual parece que quer voltar a um passado que só decepcionou os brasileiros. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e a gente está muito atento. Senador, o senhor foi filiado durante muitos e muitos anos ao mesmo partido do atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços. Queria saber como é a sua relação com ele e como o senhor viu a ida dele para o PSB para ser o candidato a vice e agora vice-presidente de Lula. Eu saí do PSDB em 2007, né? Não, desculpa, eu entrei no PSDB em 2007, saí em 2019. 12 anos. Então. 12 anos no PSDB. Eu votei no Geraldo Alckmin quando ele foi candidato a presidente. E para mim foi uma surpresa muito grande essa guinada dele, né, para ser o vice-presidente de Lula. Eu conheço o Geraldo Alckmin como alguém que
tecnicamente, que eticamente sempre foi um grande quadro político. E me surpreendeu muito essa posição dele. Tá? Me surpreendeu negativamente. Mas cada um faz o que acha que deve fazer. Ele deve ter tido os motivos dele para tomar a decisão que tomou. Senador, quais que serão suas prioridades para essa legislatura se for eleito presidente do Senado Federal? O senhor citou já algumas das pautas, né, que o senhor disse que estão engavetadas, mas que tiraria. Mas já há alguma, nessas suas conversas com outros senadores, algum pedido deles, algo que seria já prioridade nesses primeiros anos? Olha, os senadores, quase na sua unanimidade, eles se ressentem dessa falta de protagonismo do Senado da República. As discussões vêm sendo puxadas hoje pela Câmara Federal no âmbito do Legislativo e, de uma forma geral, há uma hipertrofia do Poder Judiciário em relação ao Legislativo como um todo. Então, essa volta dessa importância, dessa relevância do Senado é uma vontade coletiva. E o protagonismo dos senhores senadores se dá principalmente na medida em que o Senado funciona. Se o Senado efetivamente funciona, as oportunidades, né, para que os senadores possam ter relatorias relevantes dos seus interesses, né, o funcionamento das comissões temáticas, os debates necessários que eventualmente vão impactar na vida das pessoas. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, a principal reivindicação dos senadores, é voltar a ter um protagonismo, uma ação mais efetiva, né, no exercício dos seus respectivos mandatos. Falando em comissões temáticas, como a gente já disse antes na nossa conversa, o senhor ontem estava reunido com o presidente do PL, com senadores do PL. Queria saber se já houve um mapeamento de quais comissões seria importante o PL presidir na visão dos seus colegas de partido. Olha, a comissão mais importante, sem dúvida, não é a presidência do Senado da República, né? Então, o PL vai ter a necessária maturidade de, conversando com os partidos aliados, né, buscar o melhor arranjo, né, que contemple os partidos que vão compor conosco o bloco para a eleição e também aqueles que fazem parte de outros partidos que, mesmo não compondo conosco formalmente, né, estarão dentro da nossa candidatura. Então, essa é uma discussão que vai acontecer principalmente a partir da próxima semana, que é a última semana que antecede o pleito. Inversamente, se o senhor não for eleito, se Rodrigo Pacheco for reconduzido ao cargo, o PL teme ficar alijado de espaço nas principais comissões? Eu não acredito que ocorra a hipótese que você está colocando, né, não ser eleito. Quem é candidato, meu avô dizia que é como uma noiva, otimista em relação ao casamento. Então, se a gente é candidato, a gente espera vencer. E vencendo, a gente vai propor, e vamos conversar inclusive com o presidente Rodrigo, né, que nós temos respeito à proporcionalidade, que é uma forma democrática de republicana, né, de se gerir uma casa de pares. Você imagine que há uma divisão relativamente proporcional de forças ali representadas e que uma das forças seja vencedora, que tenha 45, 44, 43 votos. E os perdedores sejam alijados da presença das comissões ou da participação na mesa diretora. Você vai conviver 4 anos com metade do Congresso conflagrado, é irracional. Eu não acredito que vá haver uma ação nesse sentido, até porque não há nexo nessa ação. Então, nem eu faria, nem acredito que ele fará. Perfeito. Senador, para encerrar nossa entrevista, eu vou fazer agora com o senhor um bate-bola. Eu digo um tema e o senhor faz um rápido comentário a respeito, ou se preferir, diz se é contra ou a favor, faz um rápido comentário. Vamos lá, então. Concurso para policiais legislativos. Se houver necessidade, hoje eu não conheço a realidade da casa. Perfeito. Jair Bolsonaro. Um presidente que o tempo vai fazer justiça à sua obra. Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que continua preso ao passado, né? Precisa se libertar desse passado e entender que agora é o presidente da República. Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal e que certamente terá a oportunidade, no diálogo entre as instituições,
voltar à normalidade democrática que está excepcionalizada. Reforma tributária com imposto sobre grandes fortunas. Reforma tributária é extremamente necessária. Imposto sobre grande fortuna, eu acho que é muito mais demagogia do que a efetividade. Flexibilização do uso de drogas como a maconha. A princípio, sou contra. Flexibilização da lei que trata sobre o aborto. A lei, do jeito que está, já está de bom tamanho. Sou contra outras flexibilizações. Cotas para minorias em universidades. Eu defendo sempre as cotas no aspecto social. Acho que as cotas raciais, elas perduram, elas mantêm um estado de dificuldade ou de nação, mas as cotas cumprem o seu papel, mas defendo as cotas sociais. Impostos federais sobre combustíveis? Sempre existiram, foram excepcionalizados em função da crise do petróleo. Privatização dos Correios e de outras estatais. As privatizações de várias empresas brasileiras são extremamente necessárias, porque ficam muito melhores na mão da iniciativa privada. Existe o que a gente chama de ações privativas do Estado, que precisam ser inclusive definidas, né? Mas uma grande parte das empresas estatais que existem não tem sentido estarem na mão do governo federal. Excludente de ilicitude? É um tema a ser discutido. Tá? Eu acho que tem prós e tem contras. E para fechar, projeto de lei contra fake news que impede retirada de posts de políticos do ar. Repita aí, porque no finalzinho... Projeto de lei contra fake news que impede a retirada de posts de políticos fora do ar. Olha, eu defendo a princípio a liberdade. Eu acho que a liberdade de expressão ela é sagrada. A própria legislação brasileira já tem instrumentos como a injúria, calúnia, a difamação que combatem eventuais excessos. E dentro do parlamento existem as comissões de ética, né? Eu acho que fora desse escopo é muito perigoso a gente entregar ao Estado a prerrogativa de definir o que é verdade e o que não é. Eu entrei aqui há pouco, estava vendo ali um cartaz do George Orwell, né? Então, o Ministério da Verdade está sempre presente na minha cabeça. Eu tenho muito receio, né, quando é dado ao Estado a prerrogativa da escolha do que é verdade para a sociedade. Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, agradeço o senador eleito Rogério Marinho por ter aceitado o convite. Obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 17 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima!